No apagar das luzes, terminou a análise do ajuste fiscal no Congresso Nacional. O Senado aprovou, nesta sexta-feira, o último texto do pacote de corte de gastos encaminhado pelo governo Lula. E vamos ao vivo, então, a Brasília, fazer contato com a Berenice Leite. Ela está lá no Congresso Nacional, vai trazer para a gente os detalhes, as últimas informações aí sobre esse ponto final, dá para dizer, Berê, da tramitação do pacote de gastos ou ainda não? Boa tarde. Ponto final, sim, Vitor. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Inclusive aqui atrás de mim, como vocês podem ver, o Salão Verde está vazio e o mesmo ocorre também ali no Salão Azul do Senado. Os parlamentares já deixaram aqui o Congresso Nacional, limparam a pauta. No dia de ontem a Câmara já havia feito isso e hoje pela manhã nós tivemos a última sessão no Senado Federal para deixar ali votados os últimos ajustes. A gente está falando da proposta de emenda à Constituição, que acabou trazendo prejuízos, na verdade, corte na carne do trabalhador, né? Essa PEC, ela foi desidratada, mas no sentido que, como eu volto a frisar, mexe diretamente com restrição do abono salarial, que até então contemplava trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos e a partir do ano que vem só vai receber o abono quem receber até 1 salário mínimo e meio. O Fundeb também, que diz respeito à educação básica, sofreu cortes. E ainda a única esperança que teríamos ali é que pelo menos o final ali, a questão dos super salários, que isso fosse mantido, aí isso não. Isso aconteceu um lobby muito forte aqui de juízes no dia de ontem e foi mantido os super salários. Então, faça as contas aí, a gente tinha uma previsão da equipe econômica de 70 bilhões de reais com esse tal pacote de ajuste fiscal, mas com essa desidratação, que é o nome que eles preferem chamar aqui, esse rombo, na verdade, ele deve ficar ainda mais difícil de ser coberto, porque no mínimo 8 bilhões devem aí deixar de ser economizados com a aprovação desse pacote. Então, parece que aqui no Congresso a situação ficou ainda pior, eles conseguiram piorar ainda mais o texto que veio do Executivo, Vitor. E agora tudo segue para a sanção do presidente Lula. Perfeito, então as informações da Berenice Leite, ao vivo, direto de Brasília, abrindo aqui essa edição do Jornal da Oeste. Obrigado, Berê. Boa tarde para você, bom trabalho por aí. Até mais. Deixa eu ouvir aqui as análises, as primeiras impressões dos nossos comentaristas, a Marina Helena e o Jorge Serrão, que está hoje aqui comigo no nosso estúdio. E aí, Serrão, o diagnóstico é esse mesmo, que trouxe a Berenice por parte da oposição? O texto sai pior do que entrou, do que chegou ao Congresso Nacional? Boa tarde, Serrão. Saudações a todos do Jornal da Oeste. Exatamente isso. É como diria o velho Barão de Itararé, comigo amenizando um pouco, né? Da onde menos se espera, daí é que não vem porcaria nenhuma. Esse Congresso Nacional não estava a fim de avalizar nada. Estavam só interessados nas famosas emendas panetones, o panetonezinho que eles ganharam para fazer essa votação correndo sem nada avaliar direito. E o ponto principal que deveria ter sido cuidado ali com coragem, a questão dos super salários. Os super salários continuam super. Brasil não tem jeito não. É isso, Marina. O problema principal não foi atacado, as grandes mazelas, aquilo que deveria ser cortado, não foi cortado no corte de gastos. Boa tarde, Marina. Boa tarde a todos. A situação do Brasil é muito grave, então, Brown, nessas horas tem que cortar na carne. Quando é assim, você tem que cortar geral. O problema desse pacote é que você cortou ali, né, nos mais fracos e na população de mais baixa renda, e no andar de cima, nada. Então, a nossa casta de privilegiado continua recebendo super salários, todas aquelas chamadas indenizações que fazem com que eles recebam acima do teto constitucional de R$ 44 mil. Então, e o pacote acabou sendo bastante desidratado. Lembrando também que havia ali uma possibilidade de corte das emendas parlamentares, né, no caso de descumprimento das metas, que também não passou. Então, como bem disse o Serrão, a verdade é que esse Congresso, como diria o meu amigo Pavinato, né, de parlamentares, né, não é parlamentares, é parlamentar mesmo, saiu correndo ali, fazendo tudo a toque de caixa, lembrando que não foi votado nem o orçamento ainda, e só querem saber das emendas, só querem saber do dinheirinho ali e não estão nem aí para o resto da população. Então, sem cortes no andar de cima, continua, você tem aí super salários,
39 ministérios, os gastos da nossa primeira-dama no cartão de crédito, o judiciário mais caro do mundo, nada disso mudou.